Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa catequese, depois de dezenas de programas, dedicada ao 7º mandamento da Lei de Deus, não roubar ou não furtar, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Ainda retomando a tratativa do amor aos pobres, por que a Igreja ama os pobres, e citando os textos do Evangelho, especificamente das palavras de Jesus no programa anterior, hoje nós vamos falar das múltiplas manifestações de pobreza. O amor da Igreja pelos pobres, que sempre fez parte da sua tradição, da sua história, continua sendo como uma das maiores características e, diga-se de passagem, sem essa prerrogativa, sem essa qualidade, sem esta postura, ninguém se salva, porque o juízo final será marcado especificamente com a nossa relação, seja ela boa ou má, de abertura ou de fechamento, de caridade ou de egoísmo, de soberba e de fechamento no uso imoderado ou egoísta dos nossos bens, o que pode, dependendo da nossa postura, nos precipitar no fogo do inferno ou nos levar para o céu. Desse amor da Igreja pelos pobres trata o parágrafo 2444 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. O amor da Igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição. Esse amor inspira-se no Evangelho das bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e na sua atenção aos pobres. O amor dos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar, para poder fazer o bem, socorrendo os necessitados. E não se estende somente à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Portanto, o ponto de partida, as bem-aventuranças. A pessoa de Jesus, que sendo rica se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, e a sua mesma relação com os pobres. O texto que nós acabamos de ouvir revela que existem muitas manifestações de pobreza, não apenas a pobreza material, que não deve ser descurada, mas também pobreza cultural, pobreza religiosa, mas também tantos tipos de pobreza intelectual, a falta de instrução, a falta de cultura, a falta de educação, a falta de tantos elementos básicos, indicam esta miséria que traz tantos prejuízos, que traz tantas consequências funestas para a família humana. Prover para atenuar, e por que não dizer para libertar, para sanar definitivamente essa carência, é uma forma corajosa, heróica, bíblica de lutar contra a pobreza e de manifestar o amor aos pobres. Mas uma palavra aqui merece verdadeiramente a nossa consideração. O motivo para trabalhar é ter condições de ajudar os necessitados. A pobreza, portanto, aparece como um estímulo para que ninguém caia na vadiagem, na vagabundagem, no comodismo, no marasmo. Tendo pobres diante de nós, isso deve fomentar em nós o sentido da responsabilidade, o sentido da laboriosidade, o sentido do ímpeto para ser produtivo, para trabalhar, seja para aliviar a indigência do outro, com o nosso trabalho, que edifica, que promove, que salva, que liberta, qualquer palavra que queiramos encontrar, mas como também ocasião para possibilitar um bom salário para nós, bons recursos financeiros, até porque, assim, nós ajudamos mais e melhor aos pobres.